Olá, Elaine. Oi. Deu certo agora, né? Agora deu certo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Que maravilha. Boa noite, pessoal. Muita felicidade em tê-los aqui. Obrigada pela presença, pelo Instagram. Estamos transmitindo aí ao vivo pelo YouTube e o Instagram. Obrigada pela participação de vocês. Sou Cristina Bispo, mãe e educadora organizacional com ênfase no infantil. Para me ajudar a falar do programa Gente que Cresce, convidei minha amiga Elaine Ventura. Nós nos conhecemos já há 6 anos, né, Elaine? Isso. E pela organização profissional e pessoal, e como uma mãe dedicada que é, e pela alegria dela pelo projeto, em conhecer o projeto, e se colocou à disposição para que me ajudasse a apresentar o projeto, eu a convidei para que ela estivesse aqui fazendo parte das 3 primeiras lives do Gente que Cresce. Seja bem-vinda, Elaine. Eu que agradeço. Eu sou Elaine Ventura, sou mãe também. E, Cristina, é um privilégio estar com você nessa live. Eu me identifiquei muito com o seu processo e espero assim, poder contribuir, poder te auxiliar a apresentar esse projeto tão inovador, da qual eu tive o prazer de acompanhar agora, finalmente, né? Você apresentando, eu me identifiquei muito. E esse projeto, gente, eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães e automaticamente as crianças e um adulto realizado e organizado, né? Muito feliz. Obrigada pela minha participação. Obrigada, Elaine. Como eu estou muito empolgante, eu acho que é um assunto muito empolgante, né? Muito empolgada. Eu só queria, se você, minha amiga, começar a explicar o que é esse projeto. Então, ele é um programa que dá suporte aos pais para trabalhar as necessidades organizacionais da criança. Nele aborda a organização da vida e dos sentimentos do futuro adulto. Ele é totalmente prático, a teoria dele é apenas a conversa entre os pais da criança, porque eu entendo que ter uma cumplicidade de respeito entre pai e filho, no quesito educação, primeiro o pai tem que estar pronto para ensinar, né? Então, o programa Gente que Cresce começa desconstruindo com a criança tudo que ela tem, para ela passar a sentir e a pertencer. Então, esse é o Gente que Cresce. Como você até falou na outra live, né, como começou o seu projeto, foi uma oportunidade que você teve de trabalhar numa indústria e que achei assim interessante, porque como que tem essa grande diferença entre indústria e um projeto com criança. Explica para a gente como que é. Então, quando eu comecei a implantar os métodos organizacionais em indústria, eu tinha um foco para organizar materiais. Então, meu foco ele era também para voltar ao capital de giro. Para isso, eu precisei formar profissionais, formar pessoas, né? Para colocar o método em ação e manter uma direção da organização. Eu tive 2 surpresas. A primeira foi pelo resultado da empresa que eu tinha alcançado ali a meta, e depois os profissionais que começaram a ficarem me passando testemunho que o resultado tinha levado para a vida pessoal deles, né? Então, isso começou a me mostrar que eu poderia investir mais, eu poderia adaptar e trabalhar mais a equipe. E esse testemunho, eu vi a transformação dos profissionais. Isso, assim, do faxineiro à direção. Eu ouvia testemunhos assim, eu aprendi aqui, implantamos na indústria, mas implantei também na minha casa e tive resultado.
E eu não tinha me despertado em aplicar os censos organizacionais na minha casa. Então, de tanto ouvir, eu comecei a fazer na minha casa, até porque eu era recém-casada, achava que a casa já estava super organizada, então não tinha me despertado achava que tudo estava certo, não precisava colocar os métodos em ação. Quando eu coloquei, eu percebi que eu trazia acúmulo já de solteira, meu esposo também, e consegui chegar no resultado que eles estavam me falando que tinha alcançado no pessoal deles. Então, com isso, eu comecei a fazer uma adaptação, melhoras, e cheguei num consenso que eu conseguiria adaptar os censos aonde eu precisasse. E assim, eu fiz vários trabalhos, inclusive voltados para o pessoal e não só para indústrias, né? O trabalho ele teve êxito, tanto na indústria quanto no pessoal. Hora nenhuma eu trabalhei com emoção, né? Só com razão. Então, eu não esperava que poderia ter esse efeito. E foi muito positivo. Né? Aí começam o meu trabalho e as minhas pesquisas nesta área. E de lá para cá você também fazendo pesquisas, né? Pesquisas e adaptações. Qual foi? E por que começou a desenvolver esse método usado na indústria para nessa época, né? Que você percebeu quando o comentário dela moça ou não? Na verdade, assim, quando eu tive a minha primeira filha, eu comecei... Infantil, né? Eu não tinha filhos ainda, né? Não. E quando eu comecei a ver o tumulto de obrigações, o tumulto de responsabilidades, eu comecei a trabalhar esse lado, né, de transformar o método para o infantil. E aí não foi fácil, porque era uma bebê e eu tinha que trabalhar de uma forma que ela pudesse entender e que ela não deixasse, que eu não deixasse ficar muito de forma cobrada, né? Que ela fosse natural. Quando ela fez 1 ano, eu me surpreendi com o volume de brinquedos que ela recebeu de presente, e aquilo foi me preocupando, e logo eu comecei a adaptar os métodos de forma a trabalhar a gratidão. E eu vi que deu muito certo, porque eu percebia que quando eu colocava a linguagem da gratidão mesmo ela sendo bebê, ela entendia, ela recebia, né? Então, eu continuei com a linguagem dela, na medida que ela foi crescendo, eu fui adaptando. E no início eu comecei a mostrar para ela assim que eu iria fazer por ela, porque ela não dava conta. Logo eu percebi que eu tinha que fazer adaptação de alcance também, né? Para ela mesma poder pegar o brinquedinho e ela mesma guardar, né? Então, esse exercício no início foi feito por mim, pelo meu esposo, né? Nós vamos guardar para você, mas ela ia junto. E aí, daqui 1 ano, a gente já brincava, né? Logo você vai conseguir pegar sozinha, logo você vai conseguir guardar, até para incentivar e estimular a conversação. E assim ela foi crescendo, fazendo com naturalidade. Quando ela cresceu, isso para ela era muito natural. Criança tem que ser criança, né? Então ali ela brincava e quando ela queria misturar categorias, eu falava, vai dar dificuldade para quando for guardar. E assim ela foi entendendo com o tempo, né, que realmente era mais difícil para guardar. Ela tinha prazer de guardar os brinquedinhos nas casinhas certas, até que foi chegando um momento que eu percebia que ela brincava com mais de um brinquedo, mas nunca misturava. Ela separava, deixava ele separado para quando fosse guardar, estava fácil. Isso foi dela, assim, não fui eu mostrando. Não fui eu mostrando, né? Então, com essa disciplina, a irmãzinha nasceu e foi mais fácil ela ir passando isso para a irmã. Ou seja, a irmã seguiu o exemplo dela, né? Então, com a segunda filha já foi mais tranquilo. Não senti dificuldade em nenhum dos dois, mas eu fiquei preparada achando que para a criança ia ser mais difícil.
Aí, quando comecei, e eu percebi que a diferença era que eu trabalhava razão na empresa e para a criança eu tinha que colocar sentimento, eu percebi que era mais fácil, né? Todo método que eu fazia, que eu tentava implantar e eu via que não estava dando certo daquela forma, eu trocava e colocava sentimento ali, via que realmente ela era receptiva. Até porque criança, ela tem amor, né? Ela tem amor pela plantinha, pelo brinquedo, tudo ela tem amor, assim, é uma pureza muito grande. E aí eu aproveitei desse lado, assim, do sentimento e fui aprofundando a minha experiência em cada método e foi natural, assim, deu certo com uma facilidade até maior do que o da indústria. Muito interessante, Cristina, pensar que de um projeto, de uma metodologia para a empresa, a gente poderia servir, né, você poderia adaptar para a educação infantil, para a sua casa, e certamente foi uma construção assim interessante, porque quando você entrou na fábrica e teve todo aquele processo que você foi descobrindo e montando a metodologia, porque você não nasceu, essa metodologia, pelo que eu vi, né, e ouvi de você, ela não nasceu assim, ela foi sendo montada. E assim, eu imagino que foi também na organização infantil, com as suas filhas, cada um de uma natureza, de uma forma, né? Quando que despertou em começar o projeto, você já tinha esse conteúdo, você tinha o conteúdo, né? Experiência prática. Mas o que desejou alcançar com esse Gente que Cresce? Hoje, quando eu vou refletindo, eu vejo que eu demorei, eu não via com a visão que eu vejo hoje. A necessidade daquele pai, daquela mãe que não tem o tempo para estar trabalhando essa área organizacional da criança. E existe pai que não é preparado também. Então, às vezes, tem até a bagunça interna, que naturalmente fica bagunçado o externo. Mas durante toda a fase escolar das meninas, eu recebia esse incentivo das professoras e da coordenação. Ela sabia o meu trabalho, qual era. Com o tempo, eu fui amadurecendo a ideia. E aí eu pensava, bom, eu vou ter que estudar para me chegar num objetivo. Qual que seria o objetivo de fazer esse curso? Então, eu cheguei numa posição que eu poderia proporcionar conhecimento e prática no despertar organizacional da criança. Entendi. E ser um guia, né? E usar ali uma ênfase infantil até chegar na fase adulta, que seria a independência. E aí cheguei nessa meta de ser o principal guia, né, em auxiliar os pais na visão de ensinar a incentivar os filhos para o futuro, né? Porque a preocupação não é só ensinar, né? Que seria o foco, aonde quando eu cheguei nesse foco, quando eu entendi que o método e os 9 centros organizacionais trazia para a criança esse entendimento de que não é só organizar, e sim não bagunçar, ela encontra a forma de não bagunçar, aí eu fui impulsionada. Eu falei, agora eu acho que o método está pronto, o caminho é esse, eu consigo sim passar de forma com segurança que a partir do momento que a criança entender, que o pai entender, até porque o curso ele é direcionado para os pais, ele é um guia para os pais. E a partir do momento que ele conseguir passar isso aqui para a criança, ela não vai mais desver, né? Ela vai entender e a partir de então ela vai criar ali o hábito, que é o que eu falo que chega na disciplina. Esse foi o meu questionamento. Ah, que ótimo. E, de fato, é muito importante. É um facilitador, né? Vai ser um facilitador muito grande para os pais. E qual a sua principal dica para os pais que têm dificuldade em direcionar a organização da criança, para a criança?
Ó, primeiro eu vejo que o pai precisa se autoavaliar. Ele precisa saber se ele gosta de organizar, se ele tem facilidade em organizar. E se não tiver também, tá tudo bem, né? Ele só precisa mesmo traçar um plano de ação organizacional e seguir. Porque a criança, ela precisa de direção. E para ter uma direção com tranquilidade, com paz, o pai que não tem esse dom organizacional, às vezes ele não está preparado e ele pode cobrar da criança de forma muito impaciente, de uma forma que talvez não vai construir. E tá tudo bem ele conversar com a criança, explicando que ele descobriu que ele não tem essa facilidade, que deixou de direcionar, de ensinar, mas que precisa de ajuda para os dois, né, alcançar o objetivo, né? Então, assim, eu até tenho uma história de uma família que eu já prestei consultoria presencial, que aconteceu isso. A mãe, ela cobrava muito da filha, a filha não gosta, né? Ela tem outros dons, mas não gosta de organizar. E quando a gente foi conversando e eu perguntei a ela se ela gostava de organizar, e ela entendeu que começava nela primeiro, e Sim. ela teve uma conversa com a filha, e a filha entendeu, e as duas caminhou juntas, assim, buscando conhecimento, estudando os métodos, e tiveram um crescimento muito grande. Mas eu falo que o sucesso maior foi porque a mãe reconheceu para a filha que nunca ensinou da forma certa, e às vezes brigava, chamava atenção, castigava, né? Porque ela também não conseguiu passar para a filha com essa tranquilidade. Com essa tranquilidade. Eu vejo que, às vezes, a gente exige muito, cobra muito e passa a fazer efeito contrário. Eu imagino, né? Não sei, Isso. porque eu já vi que quando a gente recua um pouco, a pessoa começa a falar, principalmente às vezes quando é na fase de adolescência, falar assim, agora eu vou fazer, porque chega, né? Cobrando demais, tal. Então tem essa situação. A outra situação que eu vejo é que se a gente quer continuidade, quer que realmente tudo esteja sempre organizado, nós, como pais, mães, tem que estar também da mesma forma. E olha o que acontece. Depois que eu ouvi você falando na primeira live, eu comecei a pensar. Eu cheguei no meu quarto, eu vi que não estava tão daquele jeito. Eu falei, mas espera aí, estou cobrando, aqui não está assim. Quer dizer, se for o contrário, for olhar as minhas coisas, vai falar assim, mas e hoje? Aí eu posso falar, hoje eu não estava tão inspirada, mas a organização, que eu vi muito isso também, não é o fato de estar inspirado ou não, né? Não. Porque quando você pega uma coisa do lugar, tira e coloca de novo, você não precisa estar inspirado, é hábito. É hábito, é disciplina, né? Disciplina. O segundo conselho ali seria conhecer o filho, né? Entender se ele tem o dom, aonde ele tem habilidades, porque às vezes ele não tem essa direção também, não é natural para ele, mas quando o pai descobre a habilidade do filho, ele consegue direcionar dentro desse perfil da criança, né? E se também não tiver, a ajuda que o pai pode buscar livros, né? Existe livros de autoajuda, pesquisas, buscar consultoria na área, porque Sim. vale muito a gente plantar na vida da criança enquanto ela está construindo ali esses conhecimentos, porque o que ela aprende quando pequena, inclusive tem livros, e eu até vou deixá-los no YouTube, vou colocar também no Instagram. Eu vou perguntar. Eu pesquisei muito, li muito, né? E com isso eu busquei autoajuda em vários momentos que precisava de. Já estamos novamente aqui no Instagram.
que eu tinha as diferenças entre as duas filhas, o que eu via que eu não estava indo com a mesma linha de pensamento, eu buscava essa autoajuda em livros. Eu vou colocá-los tanto no Instagram, é a minha sugestão, e existe outros, né? Sim. Para que os pais possam estar buscando essa autoajuda. E a partir do momento que conhece o filho e que ele vê que pode trabalhar em outro perfil, em outra linha, vai ser mais fácil ele estar colocando em ação. A única coisa que não pode deixar é achar que é normal, meu filho não tem jeito, e deixar, né? Porque o tempo passa voando. O que ele não fizer agora, ele vai ter que fazer quando entrar na fase aí dos 17, 18 anos ou 20 anos, e aí é mais difícil. Realmente é verdade. E quando chega essa fase, talvez não vai absorver tudo, né? Vai ter muito mais dificuldade que quando você começa de criança, né? Agora, você falou uma coisa aí que eu acho muito interessante, por isso que a gente não pode comparar uma criança com outra, ou uma criança de uma outra família. Porque às vezes a gente ouve assim, histórias, a gente tomando um café, né? E uma mãe fala, não, mas minha filha é assim, ela já é dela ser organizada e tudo. E aí a gente fica pensando, nossa, será onde que eu errei? Aí é igual você falou. Às vezes não é disso. Às vezes você tem feito, você tem usado, seja um método, às vezes, mais empírico, ou seja o que você aprendeu da mãe, que eu acho que quando a gente aprende, a gente tenta a reproduzir, né, o que a gente aprendeu com a mãe, com os pais, a gente tenta reproduzir, embora eu vejo que hoje não é mais igual antes, né? Hoje tem muitas influências. É verdade. Então, essas influências, às vezes, pode atrapalhar. Você vê isso, assim, que às vezes os pais estão construindo direitinho, estão fazendo, e aí há uma desconstrução, assim, em relação à internet, a outros comportamentos, e que Elaine, aí... olha, Sim. inclusive assim, o pior, principalmente quando a gente entra no foco, quando a gente está implantando, desconstruindo com a criança os pertences dela, para entrar novamente, para que ela entenda, para que ela passe a pertencer, quando chega na fase dos estudos, na fase ali da organização com os materiais escolares, na fase da leitura, porque tem a leitura a literária, né? Uhum. A maior dificuldade, o maior entrave é o celular, é o iPad, é os jogos. Então, às vezes a criança ainda é pequena, não usa redes sociais ainda, mas ela já está muito viciada nos jogos. Que é E muito isso precoce, né? E As crianças aí, hoje são muito precoces. infelizmente, eu ouço assim de pais falar: eu dei logo o celular para ele, ensinei ele a jogar para me dar tempo, para ficar mais tranquilo. E ali já estava buscando um meio da criança não gostar de ler, um meio da criança não gostar de estudar, porque é muito mais prazeroso e muito mais fácil a criança ficar num jogo de celular, ou no Claro. iPad, ou passando o dedinho ali, que isso também chama atenção, ou vendo uma musiquinha repetitiva, infantil. Então, nesse momento, a criança está deixando de gostar de ler para fazer o jogo, para dar essa paz para os pais. E o tempo passa, né? Sempre quando eu estou conversando com o pai ou com a mãe, eu falo: o tempo passa. E essa direção, ela é momentânea. Então, quando a criança vai fazer tarefa, há um choro, há uma birra, uma teimosia querendo voltar, porque isso é o vício, né? Então, é onde vem a dificuldade do retomar, né? Do desconstruir para construir novamente. Você tocou aí num ponto onde eu mais tenho dificuldade. Certamente, certamente. E, na verdade,
os pais, inicialmente, eles até fazem isso porque, é igual você falou, quer tirar da responsabilidade ou do ter mais tempo a criança ficando no celular. Só que, enquanto é criança ainda, né, você vai isso aí vai chamando atenção, vai prendendo. Só que lá na frente, a dificuldade vai ser muito maior, porque você vai ter que tirar esse celular de um adolescente é muito mais difícil, você vai ter que arrumar professor particular, que de repente isso aí pode até interferir, né? Eu creio que interfere nas disciplinas, sai da rotina, você tem que ficar chamando a criança sempre para voltar ao que é importante, necessário fazer. E realmente é uma situação atual muito difícil. Muito difícil. Inclusive, o que os professores mais me pediram, porque o projeto ele foi construído em cima das pesquisas e, ao mesmo tempo, em reuniões com o coordenador, com o professor, era para focar a direção escolar de uma forma que mostrasse os meios que para a criança voltar, né, para a fase dos estudos, porque você falou aí que quando é pequena é mais fácil, né? Só que não, pode ser mais fácil para os pais, eles estão achando pais, que tá. Só que a criança não está sendo alfabetizada da forma certa, né? Porque é o momento que ela mais precisa de concentração, para ela realmente aprender, né? Que é ali o alicerce do estudo. Do estudo, né? E o projeto, você vai trabalhar nesse projeto com isso, né? Isso trabalha, né, nessa questão. E eu creio que todas as, as assessorias que você vai ministrar, isso aí vai ser unânime. Porque é uma questão atual, né? Uma questão que não tem volta. Mas a gente vai ter que achar uma maneira de retroceder isso, porque eu não sei onde que vai ficar, vai atingir, né? Mas é um projeto muito bom, tenho certeza. E assim, falando de organização, a gente percebe que quando a pessoa é organizada com as tarefas, com a sua casa, com o seu quarto, com os seus pertences, ela também é organizada no sentimento, não é? Também. É o que eu falo da organização interna. Tudo que a gente faz gera em torno da organização, né? Então, se você é desorganizado, se você não consegue ter autocontrole com essa organização, se você não faz um planejamento, o resultado da criança, não vou falar o do adulto, né? Mas o da criança, ele é positivo ou negativo, dependendo desse nível organizacional. A organização, ela se a gente voltar avaliando ali com relação a tranquilidade, a serenidade dentro de casa, a gente só consegue se tiver com o autocontrole, com o domínio. Inclusive, até para fazer um almoço, por exemplo, se você não está planejado e for pensar em cima da hora e não tiver nada ali programado, ele sai do horário. E nós temos, durante a semana, horários. A criança tem horários. Rotina, né? As rotinas e vamos supor, depois do almoço vem o inglês. Ela almoçar em cima da hora, vamos dizer assim, já atrapalha o aprendizado dela no inglês. Então, assim, tudo gera em cima da organização. E se você não tem um planejamento do dia, um planejamento da semana, né, e um planejamento de vida, isso faz uma desordem muito grande para a criança. Né? Se para o adulto não é fácil, para a criança eu falo que é o dobro. Né? Porque acontece da visão dela ainda, de falta da inocência mesmo, né? Ela vê aquilo numa proporção muito grande. Uma dimensão bem maior, né? Por isso eu falo que o gente que cresce, ele desconstrói
para construir novamente, para a criança entender lá do iniciozinho, sabe? Independente da idade. É necessário a criança entender, ela pôr a mão na massa, ela saber, ela sentir o que ela tem, ela sentir se aquilo é útil, se faz bem ou não faz bem, para que ela possa, quando concluir tudo, ela possa entender. Primeiro que não é fácil, né? Não é fácil arrumar. Segundo que é prazeroso você dominar o que é seu. É muito prazeroso você pensar em algo e saber, saber exatamente onde está. Quando consegue essa paz, ela consegue já transferir isso para os estudos também, né? É natural esse processo quando é feito dessa forma. Agora, quando é feito de forma faxina, só pega e arruma e agora você segue, você não ensinou, né? Por isso, a preocupação dele não ser teórico, hora nenhuma, ele ser na prática. E, mas vai fazer muita bagunça, vai ser difícil, mas eu garanto, ele vai trazer um retorno, um resultado para a vida toda da criança, do futuro adulto, né? Não, com certeza. É um projeto que vai tornar um adulto pleno, né? Um adulto realizado, um adulto feliz consigo mesmo. E esse negócio, essa questão que você colocou sobre as intempéries, né? Porque às vezes assim pode ocorrer alguma coisa, tem do almoço para o inglês e a questão da procrastinação, como que você vê isso? É um fator bem difícil, né? Porque... Inclusive, foi bom ouvir isso, porque eu já ouvi muito, assim, nós temos o nosso tempo e a criança tem o tempo dela, né? Isso é verdade. Só que eu escuto, quando a criança é pequena, não, mas quando ela é maiorzinha, ela fala, tá vendo, mamãe, eu tenho o meu tempo. Aí o tempo dela pode ser daqui um mês, né, na cabeça dela. E não é assim, o tempo é porque você, mãe, pai, já sabe fazer ou precisa fazer, faz com mais agilidade. E a criança, ela não tem essa mesma agilidade, porém ela tem que fazer junto. Não é o outro tempo, né? Não é o tempo de dias para fazer, é ali a habilidade, né? A gente tem que respeitar a habilidade. Porque é com a prática que ela vai criar essa mesma habilidade que a mãe e o pai têm. Então, eu ouço muito assim, eu entendi que a minha filha tem o tempo dela, mas o tempo dela é o tempo de habilidade, né? E não é fazer lavar a louça do almoço na hora do jantar, colocando aqui um exemplo. Mas, assim, uma preocupação também que a gente coloca quando está começando é a conversa com os pais, porque o planejamento é necessário fazer com o consentimento dos dois, porque não se surge efeito se a mãe tem uma direção e o pai outra. Então, todo o projeto, ele é feito com um consentimento dos dois, para que eles possam usar a mesma linguagem, né? Então, para ter até o mesmo consentimento, né? E para viver dias mais leves. Eu vejo, às vezes, pequenas coisas que o pai não concorda e aquilo ali na frente da criança já gera um tumulto desnecessário e deixa de ter essa vida mais leve por falta, né, desse planejamento. Eu até faço uma analogia que você construir esse conhecimento da criança é a mesma coisa que dá para comparar com construir uma casa, né? Se você, ali no alicerce, você querer economizar e fazer uma casa linda, maravilhosa, o primeiro vento que vir, cai tudo, né? O mesmo é a criança. Se você não preocupar com essa base, com esse alicerce, para que ela possa aprender de fato e levar com ela, né, para a vida dela esse conhecimento, lá na frente desaba. Lá na frente tem a depressão, tem o desanimar, né? Até porque, mesmo se você tem secretária em casa, mesmo se vai ter no futuro para fazer por ela, ela precisa pertencer, ela precisa sentir,
que ela faz parte, né? Ela precisa entender que, assim como o pai e a mãe trabalham fora e tem obrigação em casa, ela estuda fora e tem obrigação em casa, né? Então, isso é uma importância muito grande. É o primeiro passo, né, para a criança poder querer fazer parte, né, ali. Então, eu coloco essa analogia e se cada pai, cada mãe avaliar dessa forma, consegue ter uma direção e uma tranquilidade para esse planejamento. É muito interessante, porque às vezes você vai falar de um projeto para a mãe e a mãe fica toda empolgada. Quando vai falar para o pai, fala: mas o que é isso? Não precisa. Nossa filha já é organizada, nossos filhos já estão tudo certo. E isso é muito interessante mesmo, porque até a mulher, a mãe, ela tem mais tato para isso, né? Mas é ótimo, conversar com os pais primeiro deve ser o primeiro passo, né? Sim. Muito bem, muito bem. Eu estou encantada. Isso que eu ainda não vi, né? Só vi. Cada dia a gente vê um pouquinho, vai conhecendo um pouquinho, mas eu tenho certeza que é um projeto inovador e principalmente porque é um projeto que nasceu de experiência, né? Não é um projeto que nasceu, vamos colocar, de um dia para outro, ou de uma experiência de outras pessoas, né? Mas é uma experiência de vida, e eu tenho certeza que será, assim, um projeto inovador mesmo para a criança, e que os pais sejam observadores, né? E tenha esse desejo de procurar realmente fazer isso, desconstruir para construir e ter um filho, uma filha, um adulto pleno. Parabéns, eu estou encantada e pode ter certeza que eu serei uma das grandes divulgadoras, porque para divulgar é comigo mesmo. Eu sei, amiga. Eu já estou falando para muitas pessoas e já comprei, viu, o projeto. Sei. Já comprei para mim. Que bom. E mesmo eu achando que era expert em organização, mas eu conversando com você, né, na primeira live depois, eu perguntei: ainda há tempo para mim? Não sei, não que aqui em casa tenha isso, mas tem algumas coisas erros de mãe que tem filha única, né, principalmente, mas graças a Deus a nossa filha é ótima, assim, ela Sim. tem muito de organização, se não tem mais, eu acho que é mais por mim mesmo, da mãe protetora. Mas Fazer por parabéns. ela, né? Não, obrigada. Assim, eu parabenizo. A Luísa tem um perfil educacional muito bonito. Um dos motivos, né, que eu quis te convidar para estar apresentando o projeto aqui comigo, porque realmente a gente vê essa diferença. E esse lado protetor, esse lado de fazer pela criança, é um despertar que a gente precisa. Porque ela realmente é prazeroso para nós, é bom, inclusive, para a criança, isso é uma memória, né? Só que é necessário despertar, porque ela vai crescer e uma hora ela precisa fazer. Uma hora ela vai dirigir sozinha, uma hora ela vai cuidar da casa, ela vai precisar cuidar da casa de vocês, não estou falando só da dela, né? Lógico, no futuro. Então, esse despertar é muito importante, né? Teve uma mãe que me perguntou assim: meu filho gosta muito de me ajudar no arrumar a mesa, colocar a mesa para o jantar. E aí ele quer que eu ensine e deixo ele fazer todos os detalhes, só que eu fico com medo dele quebrar alguma peça. Aí poxa, é algo que eu vejo, inclusive, que é simples de fazer, não é complicado e não é perigoso, desde que ele não pegue muitas peças juntas, né? Lógico. E é um momento, assim, único, porque ele senta na mesa, assim, poxa, fui eu que organizei essa mesa, né? Então, ele tem ali um valor. E quando eu falo, assim, os valores mesmo da organização, é em pequenos detalhes.
né? É onde a criança precisa entender que ela ajudou. E isso precisa também ser reconhecido, né? Quando for terminar o dia, quando estiver terminando o dia, ou quando estiver sentados à mesa, os pais poderem conversar e falar: poxa, filho, hoje você fez a diferença, você me ajudou muito, né? Então, ele precisa sentir isso. Eu quero agradecer os que estão presentes aqui, né? Ana Cristina, Gislaine. Nós tivemos aí alguns probleminhas técnicos, mas eu creio que logo foi resolvido. Obrigada. Obrigada a Sara, Luísa, pela presença, Ana Cláudia. Obrigada, Elaine. Foi muito bom, viu? A gente está discutindo aqui sobre o projeto. Nós vamos ter uma live, a gente vai anunciar no Instagram a data, onde eu vou estar colocando o passo a passo dos 9 censos organizacionais, né? Esmiuçando assim, o que é o projeto, a essência do projeto. Muito obrigada, você fez uma diferença. A gente está precisando encerrar a live pelas dificuldades da internet. Não está fácil. Deus abençoe, viu? Obrigada, Elaine. Esse projeto vai ser um sucesso. E assim, você vai dando continuidade em cada live, você vai construindo aí e mostrando para a gente. Obrigada, viu? Muito obrigada aí pelo apoio. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau.